Olá, minhas amigas, meus amigos. Com muito carinho, agradecemos a todos a oportunidade, o convite de nós estarmos juntos para refletirmos acerca do Evangelho de Jesus. Com muito carinho, o convite, né, de todos em Santa Teresa, para a gente fazer essa reflexão. Nós estaremos conversando sobre a lei maior, ou o mandamento maior. Essa passagem está registrada no Evangelho, em Mateus, no capítulo 22, nos versículos de 36 a 40, quando Jesus ele é questionado justamente sobre qual seria esse mandamento maior. E Jesus ele vai trazer para nós uma reflexão que ali está uma orientação, um mandamento, de como nós podemos conduzir a nossa jornada evolutiva, de como ali, em pequenas palavras, de forma sucinta, nós conseguimos alcançar esta jornada rumo a um processo de nos tornarmos espíritos crísticos. Ele vai falar: ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E um segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a si mesmo. Muito bem. Ali nós temos, então, nesta orientação, alguns caminhos de como fazer isso. A princípio, de forma simples, mas muito profunda. Vejamos que, em relação à orientação de amar a Deus, são 3 níveis que ele vai nos colocar. Amar a Deus de todo o entendimento, de todo o coração e de toda a alma. São 3 caminhos aonde nós vamos encontrar formas de aprendermos, de reconhecermos a importância do aprendizado. Porque é muito simples, nós temos o processo da instrução. Nesse momento aqui, nós estamos trocando esta instrução entre nós. São falas que vão levar a um determinado conhecimento. Pois bem, para além da instrução, nós temos a compreensão dessa instrução. É quando nós vamos fazer a validação do seu significado. Será que isso realmente é válido na prática? Faz sentido isso para mim? Ou será que isto não tem muito a ver? Isso é relativo. Isso pode ser em determinados momentos, mas não nesse momento. E a terceira fase é eu estar colocando isso em prática. É a vivência daquilo que se fala. É a vivência daquilo que se ensina. Então, o amar a Deus, ele passa por essas 3 dimensões. Nós, ao longo da nossa história, enquanto humanidade, nós passamos por essas descobertas de Deus. Vejamos que nós começamos naquelas culturas de múltiplos deuses, politeístas, aonde conhecer a Deus era fazer um processo de trazer os fenômenos da natureza e dar um sentido e um significado a isso. Se tínhamos uma plantação e essa plantação ia mal, foi porque deuses não colaboraram, e nós não colaboramos com esses deuses. Se vinha muita chuva, os deuses estiveram provocando isso. Era necessário, então, para que nós agradássemos a Deus, fazer os favores aos deuses. Foi quando nós passamos a compreender. Fenômenos da natureza respeitam leis da natureza. Ela tem uma organização própria. A ciência evolui e, com isso, a nossa compreensão do que é Deus. Vai nos dizer, o fenômeno da natureza é uma coisa, é algo que existem leis que regem. Então, naturalmente, a natureza vai seguir o seu curso.
Deus vai entrar então numa outra propriedade. Não vai mais ser dos fenômenos da natureza. Ele vai entrar numa esfera muito mais do sobrenatural para nós. Aonde nós vamos perceber que há uma certa interferência que foge da matéria, aonde vem um pouco mais daquela fé, da crença. Então, para além do fenômeno, e nós vamos experimentar, principalmente depois da cultura mosaica, e principalmente depois da vinda de Jesus, este experimentar e vivenciar o acreditar em algo que não é tão palpável, mas que traz realizações. Mas desde lá de trás, desde as leis mosaicas, quando Moisés ele traz para nós 10 mandamentos, 10 leis, que vão nos auxiliar na nossa organização social e espiritual, nós ali estávamos engateando nesse processo de civilização, de estarmos nos interrelacionando com o outro e com a divindade, com a espiritualidade. Tanto que o primeiro mandamento é justamente honrar a Deus. E ali no Decálogo, ele vai trazer na relação não somente com Deus, mas na relação com o próximo. Honrar o dia de sábado, o dia santo. Não cobiçar as coisas do outro. Não desejar uma pessoa que já tem um compromisso com outra pessoa. Não retirar as suas posses. São essas organizações que a lei social vai passar também a institucionalizar. Então, nós vamos ver a sociedade, nas mais diversas organizações, crescendo com suas leis. O Império Romano era politeísta, mas uma das maiores organizações do campo do direito. É ali que nasce. É ali que vai nos trazer as bases que até hoje nós utilizamos no campo do direito, enquanto sociedade, a lei. Aonde vai se definir a questão da família, da propriedade, daquilo que me pertence, do que pertence ao outro. Porém, quando Jesus, questionado sobre este mandamento, ele faz essa ampliação. Porque nós não conseguimos compreender as propriedades íntimas de Deus, como Allan Kardec vai nos trazer, em O Livro dos Espíritos. Mas nós conseguimos compreender os fenômenos, sentir a sua presença através de suas obras. Então ali ele vai nos trazer para conhecer a Deus através, primeiramente, do nosso coração. No coração nós temos organizado o nosso espaço do sentimento. Vejamos que quando nós estamos envolvidos em profundo afeto, é o do nosso peito que vai se expandir uma energia. E essa energia vai nos contagiando e a todos que nos envolvem. O coração, o sentimento, nos movimenta para novas descobertas. E ali ele vai falar de coração e alma. Alma, espírito, ser. Aqui é onde reside a nossa consciência. É onde nós vamos adentrar na nossa intimidade para fazermos a validação. Há algum sentido para mim o que está me acontecendo? Por exemplo, um dos maiores desafios da nossa vida é passarmos pelas situações de dor. A dor nos incomoda profundamente. Mas se nós olharmos apenas do aspecto da dor, seria muito injusto. Seria um erro de Deus. Como pode um ser amável permitir que o seu filho, seus filhos, sua criação, passe por momentos de dor? É nesse contrassenso aparente que nós vamos entrar na reflexão. Mas espera aí, como assim um pai que tudo conhece, que tudo sabe, que isso acontece sob a sua permissão, que é amável,
está permitindo que eu passe por essa dor, então, ou ele está errado, ou eu não estou compreendendo. Sendo Deus perfeito, ele não está errado. Então é nesse momento que eu compreendo. Eu não estou compreendendo o que Deus está querendo através dessa dor. Então eu vou mergulhar nesta dor. Eu vou escutar. Porque a dor, ela vem como uma voz de alerta. Ela vem me convidar a uma reflexão de que algo não vai bem. Vejamos nosso corpo físico quando fica doente. Uma dor de dente. Se nós não tivéssemos a dor de dente, o nosso dente estragaria. Logo, perderíamos todos os dentes da boca. Ao pisarmos em algo e o nosso pé doer, se nós não tratarmos da dor do pé, pode criar uma infecção e temos que amputar o nosso pé. Então a dor vem como este sinal, mas nem sempre eu estou escutando e compreendendo o que este sinal está me dizendo. Então, quando Jesus nos traz amar a Deus de coração, através do sentimento, mas da alma, de adentrar na nossa consciência e nos questionarmos o motivo disso, o sentido disso, nós vamos ampliar para uma nova esfera, aonde nós vamos encontrar os caminhos que a vida vai nos levando, não de levar à toa, mas numa programação sábia, justa, bela, de nos levarmos a uma evolução. E aí nós entramos nessa terceira fase, aonde nós vamos entrar no entendimento. Ali faz sentido. Já teve esses momentos da nossa vida em que parece que estava tudo acontecendo, mas de repente, então é assim? Agora eu entendi. Agora eu sei como é. É nesta fase que entra essa compreensão desta situação em relação a Deus. Porque eu me permiti, neste momento, a compreensão. 3 níveis. E para auxiliar neste nível, ele vai trazer a referência mais próxima que nós temos. Nós mesmos. Nós conseguimos sentir nós. Como assim? Parece redundante, mas vejamos. Pense na pessoa que você mais ama nessa vida. Naquela pessoa que você mais tem carinho e afeição. Dentre tantas, escolha uma. Imagina que esta pessoa está com muita sede. Um dia muito quente. Cuiabá é muito quente, né? Estávamos conversando. Aqui o nosso calor é muito agradável. A média de 40 graus, variando mais e para menos. Imagina um dia desse aqui em Cuiabá. E essa pessoa com muita sede. E você chega e fala para ela, eu te amo tanto, 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 que eu vou pegar uma água geladinha e eu vou tomar tudo para matar a sua sede. Estranho, não é? Porém, muitas vezes, é assim que nós agimos na relação com o outro. É por isso que Jesus vai trazer esta referência. O amar ao próximo como a si mesmo. Porque eu só consigo saciar a minha sede. Porque eu sinto sede. O sentir. Não à toa Deus nos colocou com as sensações e os sentimentos. As sensações estão muito ligadas aos nossos 5 sentidos básicos. É a partir daí que eu vou tendo referência do mundo. Eu consigo ver o mundo, escutar o mundo, me comunicar com o mundo, sentir o mundo. E a partir destas sensações, eu consigo também ter uma referência com o outro. Eu sei que neste calor eu sinto sede, então o outro que eu também amo também deve estar com sede. E eu vou compreender. Se eu posso estar com sede, o meu companheiro também pode estar com sede.
Então eu vou fazer ao outro o que eu gostaria que fosse feito a mim mesmo. Eu tenho referências, eu tenho parâmetros. Eu entro aqui num campo psicológico de me visualizar e visualizar o outro com bases, com limitações sensórias. Há uma percepção. E é através do outro que eu vou encontrar esse caminho para me aproximar de Deus. O amor. O amor é este grande condutor desta jornada. Para podermos refletir sobre esta jornada, há uma parte em o Evangelho segundo o Espiritismo, aonde Allan Kardec vai tratar justamente sobre o amor. Ele está na Instrução dos Espíritos, no capítulo 11. Eu vou ler alguma dessas partes para que nós possamos refletir justamente sobre isso, onde ele fala a lei do amor. Esta é uma passagem em Instrução dos Espíritos e é trazido pelo Espírito Lázaro. O Lázaro é um espírito magnífico. É aquele mesmo das passagens bíblicas que Jesus retirou ele dos mortos, onde ele vai lá e, aparentemente, ressuscita Lázaro. Vejamos o que ele vai falar para nós. A lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que este é o sentimento por excelência. Olha o que ele vai falar agora num processo de psicoeducação para todos nós. Veja que eu acabei de falar agora da questão do sentimento e das sensações, do campo sensório, né, dos nossos sentidos. Olha o que ele vai falar. Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Vou repetir. Os sentimentos são o instinto elevado à altura do progresso feito. No princípio, então, nós temos o instinto. Compete a nós, espíritos imortais, elevarmos esses instintos a uma categoria de sentimento. Ele vai continuar. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, tem sensações. Olha outra referência. Então, do instinto, nós podemos corrompê-lo. Servir o instinto aos nossos interesses próprios, o famoso egoísmo. Uma vez que eu utilizo do instinto ao nosso favor próprio, nós vamos ter, então, as sensações. Ele vai continuar. Quando instruído, depurado, tem os sentimentos. Nessa pequena distinção que ele faz, ele vai trazer aqui para nós a referência quando Jesus coloca: amar ao próximo como a si mesmo. Peraí, qual é a minha referência de si mesmo? Eu estou numa referência muito mais sensória ou uma referência já mais próxima do campo dos sentimentos? Vejamos que aqui eu começo a ter uma percepção de um autoconhecimento. Quem sou eu? Porque na minha jornada evolutiva, eu experimento diferentes estágios. O outro à minha volta também. Allan Kardec nos coloca sobre as diferentes categorias de evolução. Inicial, mundos primitivos, com espíritos em categorias primitivas. Avançando, mundos de provas e expiações. Ainda é a nossa categoria. Nós ainda estamos na segunda categoria evolutiva, caminhando para a terceira. Ou seja, estamos em transição para um mundo de regeneração. Então, se nós ainda estamos nessa segunda categoria, fica para nós essa pergunta: como estão as minhas relações com o campo do sentimento e com o campo das sensações? Mas vamos avançar o pensamento que Lázaro vai nos trazer. Ele vai dizer também: o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo,
E olha de novo o que ele vai colocar. Mas este sol inteiro, que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações, todas as revelações sobre-humanas. O sentimento maior é o amor. Então vejamos que o amor, ele é uma construção. Nós aprendemos a amar. Amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Um outro semelhante a este. Amarás o teu próximo como a si mesmo. Há, então, assim, uma lei de aprendermos a amar. É uma evolução. Quando o apóstolo Paulo vai nos colocar na sua carta aos Coríntios, quando ele fala do amor, ele vai nos dizer dessas virtudes que fazem parte. O amor. O amor não deseja mal. O amor não exige. Tudo espera, tudo suporta. Como é para mim realizar este processo? Vejamos que na lida com o outro, eu vou encontrar muitas vezes os meus desafios mais íntimos, aonde vai neste encontro, muitas vezes através de um embate, emanar da minha parte não o sentimento, mas aquele instinto, um instinto de preservação, um instinto de agressividade, um instinto que vai servir a este meu ego, aonde vai se fechar num circuito mental de autopreservação. Lembra da dor? Aonde eu não escuto a dor. Aonde ao invés de tentar descobrir por que está doendo, eu brigo porque está doendo. E brigo com quem está tentando me auxiliar. Brigo com quem está me causando dor. Eu brigo. Eu cedo ao campo mais primitivo da minha intimidade. Mas Lázaro continua. Ele vai também nos trazer o como fazer isso. Ele vai nos falar. A fim de avançar para a meta que foi assinalada, tem a criatura de vencer os instintos em proveito dos sentimentos. Isto é, aperfeiçoar esses últimos, sufocando o germe da matéria. Ali ele vai trazer uma outra referência. Para que eu possa avançar diante dessa meta, qual é a meta? Essa meta do amor, do desenvolvimento, do autoconhecimento, consequentemente, do conhecimento de Deus, de sua obra, de todas as suas criaturas. Qual é o convite? De eu pegar esse meu estado infantil, ainda inicial, e levá-lo a um processo de graduação, de tornar aquilo que estava latente, ou seja, em potencial, e desenvolvê-lo. A semente traz em estado latente a árvore futura. A semente da maçã tem uma macieira. Assim somos nós. Nós trazemos na nossa intimidade todas as virtudes nesse estado latente, um estado embrionário. O que é necessário? Nós criarmos condições para isso. Se na natureza a semente para fazer isso, ela tem que romper as suas próprias cascas, ela tem que estar sufocada pelo peso da terra, mas é neste peso que ela vai ter as condições necessárias para sugar os nutrientes dessa mesma terra, recolher ali a água necessária e rompendo esta terra, saindo em direção aos céus. Dali ela vai contemplar uma outra realidade. Suas raízes se tornam profundas e assim também somos nós. Vejamos que é através disso que nós vamos desenvolvendo todos os caminhos. Porém, para aprofundar um pouco mais isso que nós estamos conversando,
no mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec separa toda uma parte, no capítulo 17, chamado Sede Perfeitos, várias orientações para nos auxiliar no como fazer. Porque muitas vezes nós temos a ideia do que é necessário. Ah, somos espíritos imortais, vamos evoluir, vamos crescer. Ótimo! Né? É vivendo em sociedade que a gente vai trabalhando as nossas dificuldades. Maravilha! Como? Como que eu tiro do papel e ponho na prática? Então, neste capítulo, ele vai trazer para nós essas reflexões. E há um em específico que ele vai falar do homem de bem. Aqui, muita gente fala às vezes, não, tem que ser homens e mulheres, né? Então vamos lembrar, aqui homem enquanto humanidade. Né? Mas é justo nós colocarmos homens e mulheres de bem, seres de bem. Como nós podemos ser estes seres de bem? E vejamos que ele vai trazer estas reflexões pontuais, justamente em referência à lei maior, aonde a referência inicial somos nós. E a partir de nós, nesse encontro com o outro, amparados por Deus. Ele começa falando bem assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos a si mesmo, perguntará se violou esta lei, se não praticou mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez ao outro tudo o que desejaria que lhe fizessem. Aqui, uma primeira parte, parece algo que a gente já ouviu muito na doutrina espírita. É quando na questão 919 nós vamos ter a resposta do conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho depois ele vai falar o como ele fazia isso. Aonde ele passava em revista todo o seu dia. Isso se chama meditação. Estranho para nós ouvirmos isso, né? Falar, eu faço meditação? Porque muitas vezes para nós a meditação é aquela imagem oriental, sentado numa posição de lótus, né? Onde eu vou estar pensando em algo para além do aqui do agora. Porém, é muito mais do que isso. Um estado de meditação é eu pensar e refletir. Quantas vezes ao longo do nosso dia a dia nós separamos esse momento para pensar como foi o nosso dia? Uma questão de autocuidado. Uma comparação rápida para fazermos. Os dentistas recomendam que nós escovemos nossos dentes após cada refeição. Porém, nós limitamos basicamente em 3 momentos: ao acordar, após o almoço e antes de dormir. Digamos que nós gastamos para cada uma dessas escovações 2 minutos. 2 minutos, 3 vezes ao dia, 2 vezes 3, 6 minutos. Somente para o cuidado dos nossos dentes, 6 minutos são dedicados. E para o cuidado da nossa alma, quanto tempo nós dedicamos? Vejamos que aqui, nos caracteres deste ser de bem, esta reflexão é a base. Aonde nós vamos fazer a afinação do instrumento. Um músico, ele não toca um instrumento de qualquer jeito. Ele tem um cuidado. Se é alguém que toca um instrumento de cordas, um violão, um violino, qualquer outro, ele vai primeiro fazer uma batida e vai ouvir. Ah, está afinado. Vou continuar. Não, tem algumas cordas que precisam afinar um pouco mais e ele vai dedicar aquele instante na afinação destas cordas, para que as cordas possam produzir a vibração adequada
com as notas que são ali colocadas. Quando então nós vamos mergulhar nessa reflexão sobre nós, a maior intenção é como nós estamos. Que afinação é necessária eu desenvolver comigo mesmo para que eu possa seguir com o meu dia a dia. Para que eu possa produzir um som harmônico na relação com o outro. Porque muitas vezes eu estou sendo esse instrumento que está totalmente desafinado. Aonde ao invés de produzir melodias, está produzindo barulho. Ele avança dizendo aqui: deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. 3 níveis também. Sabedoria de Deus, justiça de Deus, bondade de Deus. Aqui nós vamos encontrar nessa tríade este aspecto de referência de Deus. Em outras palavras, nós questionamos Deus. Não no mau sentido de questionar, de duvidar de Deus, mas de questionar o que nós podemos realizar através disso que Deus está nos propondo. Por quê? Se Deus é bom, se Deus é justo, se Deus é sábio, por que eu me encontro desse jeito? Por que me acontece o que acontece? Por que as coisas estão seguindo como estão seguindo? E se eu não encontro caminhos nesse momento para seguir adiante, eu vou então trabalhar a minha fé de confiança neste que está programando. Porque existem questões que fogem neste momento a uma compreensão, mas não estão da mesma forma ao acaso. Justiça divina, bondade divina, mas principalmente a sabedoria divina. Aquele que tudo sabe, ele vai sempre agir baseado numa proposta amorosa. Avança ainda mais. Sabe que sem a sua permissão, nada acontece. E se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Outra reflexão importante. Fé no futuro e colocar os ganhos no campo espiritual para além do temporal, muitas vezes nos traz um pensamento que pode estar equivocado. Qual é a reflexão com base nisso? Confiar na providência divina não quer dizer negligenciar o nosso esforço. Deus sempre vai fazer a sua parte. Ele vai sempre nos ajudar. Mas é necessário que nós façamos a nossa. Por isso que nós temos toda essa aparelhagem social nas quais nós estamos envolvidos. Por exemplo, é muito importante nós desenvolvermos um processo de instrução. É por isso que a criança, ela precisa passar pela escola. Ela vai passar por todo um processo para além da alfabetização, aonde ela vai chegar no momento em que ela vai adquirir um conhecimento determinado, específico de uma profissão. É importante investirmos na nossa carreira profissional. É importante nós desenvolvermos uma capacidade de termos um patrimônio que nos assegure uma estabilidade social, para não sermos um fardo, nem para a sociedade, nem para os familiares. Aqui nós vamos ver o nosso papel enquanto seres atuantes, e não seres que vão consumindo do outro. Ah, Deus proverá. Claro que Deus proverá. Mas eu fiz aquilo que era necessário para amenizar a carga de Deus ou dos seus assessores. Ou seja, eu fui útil, como nós vimos agora há pouco, no início dessa parte? Ou eu fiquei num processo de negligência? Então, eu fazendo a minha parte, o meu futuro, ele consequentemente estará baseado nesse mesma
nas suas consequências, de uma forma amorosa e justa, porque da minha parte também assim o foi. Lei de causa e efeito. Aquilo que eu fiz, eu vou colher. Se eu tenho atitudes comigo de uma valorização, de um reconhecimento, esta valorização, este reconhecimento vão ser também retornados. Ele avança ainda dizendo: sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações. Duas referências para nós em relação a tudo isso. E ele termina essa parte dizendo: e as aceita sem murmurar. Aqui, vamos fazer uma referência à questão 115 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec questiona os benfeitores da humanidade. Uns espíritos han sido criados bons e outros maus? E a resposta dos benfeitores é bem clara ao dizer: não. Todos foram criados de forma igual, simples e ignorantes. E eles vão complementar. Isto é, sem saber. A uns foi dada determinada missão, que os aceitam. Outros, porém, não aceitando, murmuram, reclamam. No nosso processo evolutivo, quanto mais nós vamos ascendendo nas conquistas morais, mais nós vamos compreendendo as características das provas e das expiações às quais nós estamos submetidos. Neste momento, eu gostaria de fazer um convite a todos nós. Dentre todas as obras maravilhosas que vêm auxiliar a doutrina espírita, particularmente, existe uma que tem uma posição magnífica, ao ponto de dizer que aquele que nunca leu nada de Allan Kardec, se lesse essa obra, teria uma profundidade sobre o mundo espiritual de uma forma muito, muito profunda. O livro Memórias de um Suicida, através das mãos de Ivone do Amaral Pereira, narrado pelo espírito Camilo Cândido Botelho ou Camilo Castelo Branco, vai nos trazer muito sobre o mundo espiritual. Ele vai contar a trajetória de espíritos que cometeram suicídio, as suas dores e o desdobramento no mundo espiritual através disso. Porém, nesta obra, ele vai ampliar as suas narrativas para muito além do ato do suicídio, aonde vai nos trazer uma compreensão muito profunda da dinâmica da vida, principalmente no mundo de provas e expiações. Porque quem é aquele que comete suicídio, senão aquele que está passando por uma dor? Que não está compreendendo naquele momento, às vezes, a expiação a qual está submetido, ou a prova a qual está submetido. Nós somos aqueles que murmuramos muito. Nós somos aqueles que temos muitas dificuldades de compreender ainda tudo o que nos acontece. E nesta obra, ele vai mostrar para nós o quanto que a misericórdia divina, a bondade, a caridade, a sabedoria de Deus e as suas leis regem o universo na condução de cada um de nós para perto dele. Não existe filho perdido, filha perdida para Deus. Não existe aquele que saiu errado. Não existe aquele que foi erro de programação. Nós vamos compreender que o amparo, ele é constante. E que depende de nós, por muitas vezes,
Pequenos esforços. Pequenos esforços como? Do esforço de escutarmos, esforço de entendermos, esforço de se lançar a uma proposta diferente da qual estamos passando, que faz a manutenção desta dor. Aqui, nessas características do ser de bem, o convite é justamente a fazer essa compreensão e trazer para a nossa intimidade a reflexão mais profunda. Não tem um de nós, sem exceção, todos passamos, estamos passando ou vamos passar por situações que vão abalar as nossas estruturas mais íntimas. Porque é uma característica de estar encarnado. Nós não estamos a passeio. Não estamos aqui desfrutando de um momento à toa. Allan Kardec, quando traz para nós as reflexões sobre as características deste ser de bem, é compreendermos a gravidade de estarmos encarnados. Aonde nós estamos tendo uma oportunidade, às vezes, única na sua característica, não que nós não podemos ter outras semelhantes, mas única daquele momento. Porque muitas vezes toda uma situação foi organizada para que este momento acontecesse. E neste momento nós fizéssemos aquele determinado esforço, que a partir dali nós conquistaríamos uma vitória, aonde daríamos um salto significativo na nossa jornada evolutiva. Onde nós sairíamos de uma mesmice para alcançarmos um novo patamar. A semelhança do aluno que escolheu se dedicar a determinada matéria para estudo, porque ali tinha uma dificuldade muito profunda. Porque reconhece, eu tenho dificuldade em compreender essa matéria. Não é fácil para mim. E aí então, eu me dedico horas a mais para poder, através disso, alcançar novos desafios. Para conseguir cooperar de uma forma como nunca antes eu havia feito comigo mesmo. Ele avança dizendo: possuído de sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte. Sacrifica sempre os seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditoso aos outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. O seu primeiro impulso é pensar no outro antes de pensar em si mesmo. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. Diferente do egoísta, que, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda a ação generosa. O ser de bem é humano, é benevolente para com todos, sem distinção de raça, de crença, porque em todos os homens enxerga seus irmãos. E ele vai terminar esta parte dizendo: finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que os seus semelhantes dão às leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumerados todas as qualidades que distinguem este ser de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Allan Kardec coloca em O Livro dos Médiuns uma reflexão muito profunda dentre tantas outras que ele coloca.
E ele vai nos falar. Doutrina espírita é algo muito sério, de graves responsabilidades, porque trata de abalar e transformar a humanidade inteira. Não que vai sair por aí fazendo proselitismo, derrubando as outras religiões. Pelo contrário, doutrina espírita nos auxilia na compreensão de ser humano, quem nós somos. A lei maior, ela fala deste olhar. Deus não é algo para além, não é um ser distante, não é uma coisa que colocamos num patamar que devemos nos submetê-lo sem compreendê-lo. Muito pelo contrário. Ele vai nos fazer esse convite de trazermos numa referência de sentir a sensação. Somos seres sensórios. Se eu sinto, o outro também sente. Deus também sente. Sentir essa presença de Deus, sentir a emanação de Deus, vem através do outro. O outro é para nós esse convite. É quando nós saímos de nós em direção ao outro. Está doendo em mim o que me aconteceu? Vá encontrar o outro. É o convite que um grande apóstolo da humanidade nos fez. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Que seja eu aquele que vai e oferece, não aquele que receba. Deus nos deu justamente esse convite para caminharmos na nossa senda do progresso. O outro. Porque eu sinto. Eu já senti sede. Eu já senti fome. Não foi esse o convite que Jesus disse? Aonde que nós estaremos encontrando Jesus? Quando dermos de comer ao outro, quando dermos de vestir ao outro. Lá estará Ele. Ele bem o colocou. E junto com Deus, com Jesus, Deus também. Esse é o amor. Tudo suporta. Tudo crê. Como nos coloca o apóstolo Paulo. Que possamos nós, através dessas reflexões, adquirirmos cada vez mais este hábito de autocuidado, autovalorização. Quanto mais eu cuido de mim, mais condições eu tenho de cuidar do outro. Ninguém dá do que não possui. Quanto mais bens da intimidade eu vou adquirir, quanto mais bens do sentimento eu vou adquirir, mais eu sou capaz de oferecer ao outro. Fiquemos então com essas reflexões, devolvendo a palavra ao Eudari e agradecendo pela oportunidade.